Você acredita que pequenas decisões, como abrir o vidro do carro e oferecer uma carona, podem mudar destinos inteiros? E se a pessoa que você desprezou hoje for justamente aquela que Deus vai usar para te ensinar amanhã? Segura minha mão e vem comigo, porque o que começa com um não na tempestade termina com uma virada que mexe com a alma. A cidade amanheceu com um céu baixo, pesado, do tipo que parece descer até os ombros da gente. As primeiras gotas começaram discretas, mas em minutos a chuva virou cortina. O trânsito congestionou, buzinas se misturavam ao tamborilar na lataria e cada semáforo parecia um teste de paciência. No meio dessa sinfonia de impaciência, um carro preto de luxo deslizou até o vermelho. Vidros escuros, motor ronronando manso, ar-condicionado naquela temperatura que engana o coração. Por fora, tempestade, por dentro, conforto. No volante, Renato, terno impecável, relógio que custava mais do que o salário anual de muita gente, expressão de quem sempre está 5 passos à frente. Ele olhava para o Waze, para o relógio, para a própria imagem refletida no vidro e para mais ninguém. A reunião do outro lado da cidade valia um contrato que poderia dobrar seus lucros. Cada minuto importava. Cada detalhe importava. Na mente dele, uma regra invisível: merecimento. Quem corre, merece. Quem atrasa, perde. Simples assim. Foi então que um vulto apareceu pela lateral do carro. Um senhor magro, com um guarda-chuva torto segurado por dedos que tremiam mais pelo frio do que pela idade. As roupas estavam encharcadas. O sapato fazia barulho de esponja molhada a cada passo. Ele se aproximou do vidro do passageiro com cuidado, como quem pede licença antes de existir, e fez um gesto tímido, pedindo um instante. Renato franziu a testa. Logo hoje, pensou. Mesmo sem abrir, apertou o botão para que a janela descesse 2 dedos, só o suficiente para ouvir, sem deixar a chuva invadir. Meu filho! A voz do idoso saiu baixa, mas firme. Eu preciso chegar ali, no Centro Esperança. São 10 minutos. Meu guarda-chuva quebrou. Pode me dar uma carona? Renato sentiu uma pontada de incômodo, como se alguém tivesse ousado tocar o tapete vermelho dos seus planos. O semáforo ainda estava vermelho. Ele calculou mentalmente. Abrir a porta, o banco molhar, a chance de atraso. E uma fila de desculpas bonitas para encobrir um coração endurecido. Olhou o senhor de cima a baixo, viu o casaco velho, o cabelo branco grudado na testa, as mãos que tremiam. Lembrou do pai? Não. Lembrou da reunião, do lucro, do carro. Eu não posso. Vai sujar tudo aqui dentro, respondeu sem esforço para disfarçar a impaciência. Pega um ônibus. O idoso respirou, assentiu e, em vez de insistir, sorriu. Era um sorriso que parecia secar a chuva por um segundo. Deus te abençoe, meu filho. E deu 2 passos para trás, cedendo espaço. O sinal ficou verde. Renato ergueu o vidro, engatou a marcha e partiu. Por dentro, no entanto, algo se remexeu, uma sensação de estar sendo observado pelo próprio silêncio. Deus te abençoe. A frase soou como um eco que teima em não morrer. Ele deu de ombros e apertou o acelerador. Justiça é para os rápidos, ele pensou, os fortes, os prontos. A chuva engrossou, como se a cidade resolvesse lavar culpas antigas. Poucos quarteirões depois, o destino, que raramente manda recado, se apresentou sem cerimônia. Um estalo seco, um puxão na direção, o carro derrapando levemente até parar meio torto no acostamento. Pneu furado. Renato respirou fundo, olhou para o teto como quem quer explicar ao céu a sua pressa. Logo hoje. Saiu do carro, a água fria batendo no rosto como dedos apontando. Abriu o porta-malas. O estepe estava ali, mas a chave de roda, não. Alguém havia usado na revisão e esquecido de devolver ao lugar. Ligou o celular. Sinal fraco. A barra de bateria quase no fim.
Tentou guincho, 4 chamadas sem resposta. A chuva embalou aquele desespero gentil que se disfarça depressa. Os carros passavam levantando água, jatos que molhavam ainda mais a calça social. Ninguém parava. Renato tentou pedir ajuda com a mão, mas descobriu que existe uma coreografia invisível entre janelas fechadas e olhos que não querem ver. E naquele palco ele tinha virado figurante. Um ônibus parou no ponto a 20 metros, despejou pessoas apressadas, capuzes, mochilas, passos apressados como se corressem da vida. Um rapaz olhou rápido para ele, baixou os olhos e seguiu. Uma mulher de guarda-chuva amarelo chegou a diminuir o passo, mas hesitou. Perigoso. E foi embora. Renato, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o gosto metálico da insignificância. Ele encostou as costas no carro, a camisa colando ao corpo, o relógio pesado escorrendo água pelo pulso. O silêncio que antes era luxo virou companhia barulhenta. A mente rodou e, sem querer, surgiu a imagem do idoso pedindo carona, o sorriso brando, o "Deus te abençoe". A frase voltou, agora com um timbre diferente, como um lembrete. Quem fecha o vidro hoje pode precisar da mão que desprezou amanhã. Precisa de ajuda, meu filho? A voz veio suave, conhecida, como se quem falasse já soubesse a resposta. Renato virou o rosto e viu um carro simples, azul, de porta aberta. No banco do motorista, o mesmo idoso, o guarda-chuva torto agora apoiado no banco do passageiro. O mundo às vezes gosta de rodar para nos colocar no lugar certo, o de quem precisa. Renato engoliu seco. Por um instante, quis recusar, como se um não pudesse salvar o último pedaço de orgulho que restava. Mas a chuva paciente batia no seu rosto com uma regularidade quase pedagógica. Ele assentiu. Preciso. Furou o pneu e esqueci a chave de roda. A sinceridade saiu pesada, sem enfeites. O senhor desligou o carro, pegou um casaco grosso do banco de trás e saiu, fazendo um toldo com o próprio corpo e o guarda-chuva torto. Chegou perto, estendeu o casaco. Veste, senão vai ficar doente. A gente resolve isso já. Renato vestiu. O tecido tinha cheiro de armário de avó, de casa aquecida, de sopa no fogão. O idoso foi até o porta-malas do próprio carro e tirou uma caixa de ferramentas que parecia antiga, mas cuidada. Em minutos estavam os dois, lado a lado, trocando o pneu, enquanto a chuva diminuía apenas o suficiente para permitir que a ajuda não parecesse milagre, mas escolha. Obrigado, disse Renato quando colocaram o estepe e apertaram as porcas. Desculpa por mais cedo. Eu estava apressado. O idoso limpou as mãos num pano e abriu um sorriso de canto. A pressa é um tipo de cegueira, meu filho. Às vezes a gente precisa molhar para enxergar. Fez um gesto com a cabeça, indicando o carro de Renato. Onde você vai? Te deixo lá. A chuva está maldosa hoje. Renato hesitou, olhou para o banco do passageiro do carro simples, depois para o próprio carro de luxo. O contraste parecia gritar, mas algo nele cedeu. Um músculo antigo, atrofiado, chamado humildade. Estou indo para o edifício Aurora, no centro. Tenho uma reunião no 10º andar. Que coincidência, disse o idoso pensativo. Eu também vou para lá. Entraram no carro simples. Por dentro, além do cheiro de caderno e café, havia um pequeno crucifixo no retrovisor e um envelope pardo sobre o painel, com um endereço escrito à mão. Centro Esperança. Renato leu sem querer e a palavra esperança pareceu acender uma lâmpada abafada. O senhor trabalha lá? Perguntou, tentando disfarçar a curiosidade. Às vezes, a gente ajuda como pode. O idoso ajeitou o retrovisor. Tem gente que só precisa de um guarda-chuva para atravessar a rua. Lançou um olhar leve para Renato, como quem não acusa, apenas constata. O trânsito cedeu e o carro seguiu cortando a cidade agora lavada. Passaram por uma praça onde crianças pulavam em poças como quem rasga papel.
por uma igreja com portas abertas e bancos vazios, por uma fileira de lojas fechadas pela chuva. Toda a paisagem parecia contar uma história sobre o que importa de verdade quando a água cai. Renato percebeu que estava aquecendo por dentro. O casaco emprestado parecia proteger algo mais do que o corpo. E com o calor veio um incômodo honesto, um exame de consciência. Quando foi que ele tinha ficado tão cego? Quando o sucesso, tão merecido aos seus olhos, tinha virado autorização para ignorar? Ele se lembrou da mãe, que gostava de dizer: filho, riqueza é ter quem te espera na volta. Ele tinha dinheiro, sim, mas quem o esperava? Quem o abraçaria ao final do dia sem olhar o saldo? A resposta veio afiada: silêncio. Como se chama? Perguntou para quebrar o próprio peso dos pensamentos. Elias, respondeu o idoso. E você, meu filho? Renato. Nome bonito, significa renascido, sabia? Elias sorriu. O mundo tenta nos molhar de orgulho, mas Deus sempre arruma um jeito de secar o que precisa ser salvo. Renato assentiu, olhando a cidade pela janela. Sentiu vergonha de si mesmo e, ao mesmo tempo, uma gratidão inesperada. Não era só uma carona. Era um resgate pequeno e silencioso, desses que não dão ibope, mas mudam o rumo de dentro. Chegaram ao centro. O edifício Aurora surgia alto, envidraçado, refletindo um céu que começava a clarear. As gotas ainda escorriam como fios de prata pelos vidros, mas o pior tinha passado. Elias estacionou perto da entrada, desligou o carro e virou-se para Renato. Chegamos! Tirou do banco de trás um casaco seco e colocou sobre os ombros dele. Vai precisar parecer firme lá dentro, não é? Renato sorriu, sem graça. Vou. É uma reunião importante, talvez a mais importante do ano. Lembre que gente é mais importante que contrato, disse Elias, como quem oferece o último conselho antes de um salto. Entraram no saguão. Mármore claro, recepcionistas impecáveis, o som das rodas dos carrinhos de limpeza, o perfume caro misturado com café passado. Renato caminhava ao lado de Elias e por um instante teve vontade de pedir desculpas mais uma vez. Não por educação, mas por necessidade de abrir espaço novo dentro do peito. Antes que falasse, viu algo que o paralisou. Um grupo de executivos aguardava no lobby e um deles, o diretor da empresa com quem Renato iria se encontrar, aproximou-se, sorridente, e cumprimentou. Elias. Seu Elias, que alegria o senhor ter vindo pessoalmente. O diretor, homem grande, estendeu as duas mãos, quase num abraço. O senhor quer que subamos agora? Renato sentiu o chão mudar de lugar. Senhor Elias, o mesmo que pediu uma carona humilde na chuva, o mesmo que ajudou sem cobrar, sem expor. As peças se mexeram como num tabuleiro escondido. Ele olhou para Elias e percebeu nos olhos dele um brilho manso, como se aquele fosse apenas mais um dia comum. E talvez fosse para quem já entendeu o que é grandeza. Vamos, meu filho, disse Elias, voltando-se para Renato com naturalidade. Parece que temos o mesmo destino. O elevador chegou, as portas se abriram num sopro de ar fresco e os três entraram. Renato, o diretor e Elias. O idoso de guarda-chuva torto que, de repente, parecia carregar um mundo inteiro por trás do sorriso. O diretor falava sobre documentos, cifras, decisões. Renato ouvia metade. A outra metade dele tentava entender quem era, afinal, aquele homem. Por que todos o tratavam com tanta reverência? E por que um coração que sempre confiou em números estava batendo ao ritmo de uma pergunta? As portas do elevador se fecharam. E a subida começou. Cada andar era como um degrau de consciência. No painel, uma luz marcava 3, 4, 5. Quando a campainha anunciou o 10º, as portas se abriram para um corredor acarpetado, quadros discretos nas paredes, aquele silêncio caro de empresas que respiram poder. Ao fundo, a sala de reuniões de vidro aguardava, com uma mesa longa, cadeiras alinhadas e uma vista generosa da cidade ainda úmida. E foi ali, parado à porta,
que Renato entendeu que a chuva, às vezes, não vem para atrapalhar a agenda. Vem para revelar quem somos quando ninguém aplaude. E naquele momento, entre um aperto de mão e outro, ele intuiu que a resposta para quem é Elias de verdade estava prestes a ser revelada de um jeito que ele jamais teria imaginado. Você já teve um dia em que tudo virou de ponta cabeça por causa de uma escolha pequena? Conta para mim nos comentários. Você teria parado para ajudar na chuva? A sala de reuniões tinha aquele cheiro de papel novo e café passado na hora. A mesa de vidro refletia as luzes frias do teto, cada cadeira esperando seu personagem. O diretor, Mauro, apresentou os presentes num desfile de títulos que sempre fascinou Renato. Só que dessa vez, nada brilhou mais que a presença silenciosa de Elias. Ele não sentou na ponta como quem manda. Preferiu uma cadeira lateral, de onde poderia ver todos. Postura humilde, olhos atentos, um caderno surrado em que ele anotava palavras soltas, como quem não quer perder nenhum fio de significado. Comecemos, disse Mauro, com um sorriso profissional. A proposta da empresa do Sr. Renato é a favorita até aqui. Ele pousou um dossiê espesso no centro da mesa. Custo competitivo, prazo agressivo, retorno alto. Renato recuperou o fôlego. Era o terreno que dominava. Abriu sua pasta, espalhou gráficos, falou de projeções, de eficiência, de resultados. As palavras saíam polidas, treinadas. Ele era bom naquilo. Enquanto falava, arriscou um olhar a Elias. O idoso o observava com interesse, sem julgamento, mas com um tipo de presença que fazia o discurso ganhar peso. As mãos de Elias, repousadas sobre o caderno, tinham marcas de quem já trabalhou muito com coisas que não cabem no Excel. Muito bem, disse Mauro, quando Renato terminou. Temos algumas perguntas técnicas, mas antes... Puxou o corpo para trás e ajustou a gravata. O Sr. Elias pediu para conduzir uma parte. Renato assentiu, tentando não parecer ansioso. Elias pigarreou, abriu o caderno e, em vez de falar dos números, começou com uma história. Quando eu era moço, disse, com voz que enchia a sala sem esforço. Eu saía de casa às 4 da manhã para pegar o primeiro ônibus. Chovia muito. Eu tinha um guarda-chuva que quebrava fácil. Às vezes eu chegava tão molhado na primeira aula que a professora me dava um pano para torcer a camisa. Eu ficava com vergonha. Ele sorriu de leve. Até entender que vergonha mesmo é não aprender com a chuva. A sala ficou quieta. Era como se o tempo tivesse tirado o sapato para não fazer barulho. Um dia, continuou, um homem com um carro bonito parou no ponto. Eu pedi carona. Ele fechou o vidro. Eu fui a pé. Entrei na aula encharcado, mas feliz de estar lá. Anos depois, a vida me colocou do outro lado do vidro. E eu prometi a Deus, se eu pudesse, abriria a porta. Não pelas pessoas verem, mas para não me perder de mim. Renato sentiu a garganta fechar. Era impossível não entender o recado, ainda que Elias não tivesse citado a cena daquela manhã. Ele respirou fundo. Não havia ironia na voz do idoso, nenhuma intenção de constrangê-lo. Havia lembrança, havia propósito, e isso doía mais e melhor do que qualquer acusação. Hoje, disse Mauro, retomando, o Sr. Elias é o maior benfeitor do Centro Esperança e desde o mês passado tornou-se um dos sócios do fundo que administra este prédio e outras propriedades do grupo. Apontou para o exterior as janelas enormes com vista para a cidade. Ele valorizou projetos que unem lucro e impacto social. Por isso, além de preço e prazo, avaliamos uma dimensão extra: compromisso humano. Renato piscou, como quem tenta ajustar a visão. Ele tinha feito o dever de casa, sabia das exigências técnicas, dos prazos, da multa por atraso. Compromisso humano? Tinha uma cláusula social na proposta, sim. Uma frase bonita de consultoria, uma porcentagem simbólica para ações de comunidade.
mas diante daqueles olhos, a tinta parecia rala. Elias fechou o caderno e o encarou com gentileza. Senhor Renato, sua proposta é boa, mas eu queria entender. Ele pausou, procurando as palavras, como quem escolhe o pão melhor na padaria. O que o senhor faz quando ninguém vê? No seu prédio, como é a relação com os zeladores? Seus estagiários têm oportunidade real? Quem é o primeiro a ser lembrado quando o bônus chega? A pergunta ficou no ar. Renato abriu a boca para responder no automático, falar de cultura de excelência, de programas internos. Mas a imagem da mulher do guarda-chuva amarelo, do rapaz que desviou os olhos, do próprio não naquela manhã, empacou qualquer frase bonita. Ele olhou para a mesa e viu, no reflexo do vidro, um homem bem-sucedido e, ao mesmo tempo, um aperto de solidão que não combinava com nenhum troféu. Começou sentindo o rosto esquentar. Acredito que posso fazer mais. A sinceridade atravessou antes que a vaidade montasse sua defesa. A verdade é que a gente acaba se acostumando com o discurso. Eu me acostumei e isso me cegou. Houve um silêncio desses que abrem espaço para o respeito entrar. Mauro levantou as sobrancelhas. Alguns executivos se remexeram. Elias apenas assentiu, como quem diz: agora sim, estamos conversando. Uma camareira apareceu à porta, tímida, empurrando um carrinho de limpeza. A sala ao lado precisava de atenção e ela aguardava autorização. Um dos executivos, sem olhar, balançou a mão, como quem espanta a mosca. Dá para depois, minha senhora. Estamos em reunião, cortou impaciente. A mulher recuou, pedindo desculpas. Os olhos baixaram, como quem conhece bem o lugar invisível que o mundo reserva aos simples. O gesto atravessou Renato como agulha. Como ele não tinha visto esses pequenos desrespeitos antes, quantas vezes ele próprio não tinha sido o homem que falava alto porque podia. Elias se levantou, apoiou as mãos na mesa e sorriu para a camareira. Pode entrar, minha filha. Aqui ninguém é mais importante que ninguém. A casa limpa ajuda a gente a pensar melhor. Ela sorriu de volta, aliviada, e saiu para cuidar da outra sala. Um detalhe minúsculo, mas que reorganizou as prioridades naquele ambiente de vidro e aço. Então, retomou Elias, voltando-se a Renato, a proposta continua boa. Porém, tenho um pedido que não é sobre cifras, mas sobre direção. Ajeitou o casaco nos ombros. Quero que o senhor assuma por escrito 3 compromissos. Um com o Centro Esperança, outro com os trabalhadores invisíveis do seu projeto e outro com as pessoas que não conhecerão seu nome, mas sentirão seu cuidado. Que compromissos? Mauro quis detalhes, prático. Elias enumerou, contando nos dedos. Primeiro, financiar a instalação de coberturas em pontos de ônibus de 3 comunidades onde a chuva maltrata mais que a média. Com bancos decentes, iluminação e um painel com a frase "Você é importante". Olhou para Renato. Que comece pelos lugares onde você menos pisa. Segundo, criar um programa que garanta que toda pessoa acima de 60 anos que trabalhe nas obras, segurança, limpeza, copa, tenha jornada justa, equipamento de qualidade e uma consulta médica a cada 2 meses, sem custo. Nome do programa: Dignidade não se negocia. Terceiro, estabelecer, em parceria com a prefeitura, um corredor de acessibilidade completo no entorno do prédio. Calçadas niveladas, sinalização, faixas elevadas. E que a obra não comece sem antes instalar uma tenda com guarda-chuvas para o público, com um pequeno aviso: pegue, use e devolva. Renato ouviu, e algo nele quis negociar para baixo. Era o velho reflexo: reduzir, adiar, transformar em campanha de marketing. Mas outra parte, a que se molhou naquela manhã, pediu a palavra. Ele percebeu que se dissesse sim, teria de mudar não só a proposta, mas o jeito de acordar todo dia. Eu aceito. Falou com a voz firme. Com uma condição. Fez uma pausa, os olhos em Elias. Que o senhor me ajude a fazer direito. Eu não quero só assinar um cheque.
Elias abriu um sorriso que lembrava sol depois da nuvem. Essa é a única condição que eu também tinha. Estendeu a mão e Renato apertou, sentindo um calor que não vinha do ar-condicionado. Mauro respirou aliviado, já imaginando os comunicados oficiais. Mas Elias levantou o dedo, pedindo mais 1 minuto. Ainda falta um compromisso, Renato. O uso do primeiro nome soou como convite. Não para o contrato, mas para o seu coração. Ele inclinou a cabeça. Hoje, quando sair daqui, passe no Centro Esperança. Sem câmera, sem equipe. Sente numa roda de conversa. Ouça 3 histórias que doem. E se puder, não interrompa com soluções. Só escute. Renato pensou no relógio, na agenda, no ego. Pensou no casaco emprestado, no pneu trocado, na chuva. E entendeu que, às vezes, o maior atraso é o que nos coloca no horário certo com a própria alma. Eu vou, respondeu como quem promete para si mesmo. A reunião seguiu para os detalhes técnicos. Houve contrapropostas, prazos ajustados, uma ou outra divergência. Números foram e voltaram, rabiscados nas bordas dos papéis. Mas, embaixo das cifras, uma nova base se assentava. Gente. Enquanto discutiam, a camareira voltou, agora com o carrinho mais leve e um sorriso tímido. Deixou sobre a mesa lateral uma garrafa de café e alguns copos, e Elias a agradeceu pelo nome, como se fossem velhos conhecidos. Renato percebeu que ele havia lido o crachá. Pequenas atenções, grandes mudanças. Quando a reunião terminou, o contrato estava encaminhado, mas ainda sem assinatura. Elias preferiu assim. Um contrato tem que dormir 1 noite, disse, guardando o caderno. Oh, para a gente acordar e ver se é ele que quer a gente também. Na saída no corredor, Renato e Elias caminharam lado a lado. O barulho da cidade chegava mais discreto, como chuva longe. Perto dos elevadores, um jovem estagiário esbarrou em Renato, espalhando uma pasta de currículos pelo chão. O rapaz ficou vermelho, gaguejou desculpas. Renato, reflexo novo, se abaixou, ajudou a juntar as folhas e sorriu. Calma. Todo mundo tropeça no primeiro dia. Entregou as folhas. Qual é o seu nome? Lucas. Força, Lucas. A gente aprende mais nos tombos do que nas linhas retas. Elias observava com o canto dos olhos, silencioso. O elevador chegou. Entraram. No saguão, a camareira de antes cruzou com eles, empurrando o carrinho. Renato parou. Obrigado pelo café, disse, sincero. Fez diferença lá em cima. Ela sorriu, surpresa de ser vista. De nada, senhor. Deus abençoe. Do lado de fora, a chuva tinha virado garoa. A cidade parecia outra, lavada. Renato caminhou com Elias até o carro simples. Antes de entrar, tirou o casaco emprestado. Fica com você, disse Elias. Hoje ele te pertence. E apontou para o próprio coração de Renato. Não esquece de ir ao centro. Eu não vou esquecer. Elias entrou, ligou o carro. Abriu o vidro, agora não havia medo da água. Renato chamou num último conselho. Sucesso é quando sua conta bancária não precisa explicar quem você é. Fechou o vidro com um aceno. O carro azul se afastou, leve, como quem sempre soube o caminho. Renato ficou parado alguns segundos, vendo o fluxo da rua. Sentiu vontade de ligar para alguém. Não havia quem. Em vez disso, pegou o celular, abriu a agenda e digitou. Centro Esperança. O mapa mostrou o trajeto. Ele respirou, olhou para o próprio carro de luxo, agora com o step trabalhando em silêncio, e sorriu. Pensou nas coberturas de ônibus, nos guarda-chuvas compartilhados, nos idosos que ganhariam consulta. Pensou no menino que foi, indo à escola debaixo de chuva, sem entender ainda que cada gota pode escrever uma página. No caminho até o centro, parou num semáforo. A poucos metros, 2 crianças brincavam numa poça, rindo alto. Uma senhora tentava atravessar a rua com sacolas. Sem pensar, Renato desceu do carro e ajudou a senhora. 2 sacolas em cada mão, passos curtos, muito obrigada, filho.
Voltou ao volante com o peito alargado, como quem ganha um quarto extra dentro de casa para guardar coisas que realmente importam. Ele estacionou em frente ao portão do Centro Esperança. A fachada era simples, um jardim pequeno, um mural com desenhos coloridos e uma frase pintada em azul. Aqui, o futuro entra de chinelo e sai de cabeça erguida. Renato sorriu. O portão estava entreaberto. Do interior, vinha um som de conversa, de panelas, de vida. Antes de entrar, fechou os olhos por um instante. A chuva fina tocava seu rosto como dedos de bênção. E ele entendeu, com um alívio quase infantil, que aquele dia não era sobre perder tempo. Era sobre recuperar o que o tempo tinha escondido atrás dos vidros escuros do seu próprio carro. Se essa história está te tocando, escreve nos comentários. Eu escolho abrir a porta. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais gente que precisa lembrar do óbvio. Ninguém é pequeno demais para merecer respeito. Renato empurrou o portão do Centro Esperança devagar, como quem entra na casa de alguém que ama, mesmo sem conhecer direito. O corredor de entrada tinha paredes com fotos de gente comum sorrindo. Crianças com mochilas coloridas, idosos recebendo abraço, voluntários com luvas de cozinha. Um aroma de pão recém-assado e café passado envolveu o peito dele, puxando lembranças de cozinha humilde, panela de alumínio e mãe cantando baixo. Boa tarde, disse uma mulher de voz firme e sorriso aberto. Ah, sou a Ana, coordenadora. Posso ajudar? Pode. Ele respirou fundo. Vim ouvir 3 histórias e vou tentar não interromper. Ana sustentou o olhar por um segundo, como quem mede o peso da frase, e sorriu maior. Então você entendeu direitinho como a gente funciona. Vem comigo. Ela o conduziu a uma sala onde uma roda de cadeiras se formava. Havia uns 12 rostos, idades misturadas, roupas simples, olhos que já viram muito. No centro, uma mesa baixa com copos de água, uma jarra, um prato de biscoitos. Ana apresentou Renato sem currículo, sem títulos. Esse é o Renato, ele veio ouvir. A primeira a falar foi uma senhora pequena, pele curtida de sol, lenço florido na cabeça. Eu sou a dona Lourdes, disse ajeitando o lenço. Perdi meu marido há 3 anos. A chuva levou o barraco e levou ele junto. A sala segurou o ar. Achei que Deus tinha esquecido de mim. Aí um dia, essa casa aqui me deu uma cesta básica e depois um abraço. Não foi a comida que me segurou, foi o abraço. Hoje eu tô aqui ajudando na cozinha. O cheiro de pão me lembra que amanhã existe. Renato encarou as mãos dela, que tremiam menos do que as mãos do idoso de manhã. Quis dizer algo bonito, uma promessa de coberturas, corredores de acessibilidade. Engoliu. Lembrou do recado de Elias. Só escute. Um rapaz magro, uns 20 e poucos anos, com uma tatuagem discreta no pulso, falou em seguida. Sou o Diego. Ele olhou para o chão, depois levantou o rosto. Meu pai dizia que eu não prestava. Comecei a acreditar. Caí numas coisas erradas. A polícia bateu na porta. Quem abriu foi minha mãe e caiu dura no chão. A voz falhou, mas ele continuou. A Ana me encontrou na rua com fome de tudo. Fome de comida, de respeito, de chance. Aqui eu lavei prato, varri chão, voltei a estudar. Hoje eu tô de auxiliar de eletricista. Ele abriu um sorriso tímido. Tô consertando luz por aí, começando pela minha. Renato sentiu os olhos picarem. Quantas vezes ele teria passado por um Diego sem ver? Quantos não presta? Ele já reforçou com silêncio. A roda seguiu. Uma mulher contou do filho deficiente que aprendeu a andar entre barras de ferro improvisadas no pátio. Um senhor falou do emprego aos 62, depois de ser dispensado por corte de custos. Cada fala era uma mágoa a céu aberto virando telhado. No meio de uma fala, um trovão distante ronronou. A chuva, que tinha virado garoa, começou a engrossar de novo. Ana olhou pela janela. A tensão de quem já conhece as manhas do céu. Gente, vamos acelerar a roda.
Ela trocou um sinal com uma voluntária. Se apertar, vocês sabem. Prioridade para os idosos na sala da frente, certo? Renato pegou um copo de água, respirou curto. A terceira história, a que fecharia sua promessa, veio de uma menina de uns 8 anos, Maria. Uniforme surrado e sorriso enorme. Eu venho aqui depois da escola, disse, balançando as pernas. Eu gosto da tia Lourdes porque ela me deixa virar os pães. Riu. E também gosto do vô Elias. Ele fala que eu sou valente. Quando ela pronunciou vô Elias, Renato sentiu um arrepio. Não era seu Elias, nem doutor. Era vô. O mundo do centro, aparentemente, recebia aquele homem num lugar onde títulos não entram. A chuva estourou de repente, grossa, com vento. Alguém bateu a porta, apressado. Um voluntário entrou, molhado até o joelho. Ana, o ponto de ônibus da Rua 13 alagou. Tem uns idosos presos lá. O ônibus não consegue chegar. A água está subindo. O coração de Renato acelerou. Imagens de manhã, de pneus, de não posso, correram na cabeça. Ana não perdeu um segundo. Equipe 1 comigo, ela disse. Leva cobertor, guarda-chuva e as botas. Equipe 2, prepara sopa, toalha, roupa seca. Maria fica com a tia Lourdes. Virou-se para Renato, medindo a decisão dele. Você quer ver histórias? Elas estão acontecendo agora. Ele já estava de pé antes mesmo do convite. Eu vou com você. No estacionamento, poucos carros. O seu de luxo e o de Elias tinham ficado no centro. Renato olhou para o próprio, agora com o estepe, e pensou nos bancos de couro, na precisa de limpeza que ele usaria como desculpa um dia atrás. Destrancou. Abriu o porta-malas, pegou guarda-chuvas, enfiou 2 caixas de cobertores que a equipe trouxe. Cabe mais? Perguntou Ana. Cabe gente, ele respondeu. Vamos. Fizeram o trajeto até a Rua 13, com o para-brisa varrendo paredes de água. Na esquina, o ponto de ônibus parecia a ilha. 4 idosos encolhidos, 2 com bengalas, uma senhora abraçada a uma sacola de remédios, como quem protege o coração. Ao redor, carros passavam levantando ondas. Um motorista olhou, hesitou, seguiu. Outro buzinou impaciente para um pedestre que tentava atravessar. Renato encostou o carro onde a água permitiu. Desceu, a água fria subindo até a canela. Ana já estava com 2 voluntários, formando uma corrente humana. A senhora da sacola resistia, mais por medo do que teimosia. Renato estendeu a mão. Vem comigo, dona. Vai dar tudo certo. Ela encarou o terno encharcado, os sapatos caros escurecendo na água, e confiou. No banco traseiro, Renato colocou toalhas, cobertores, aqueceu o carro, ligou o ar no quente. Enquanto ajudavam os outros, uma moto passou rápido demais e levantou um jato sujo por cima deles. Renato sentiu raiva, quis xingar, engoliu a palavra. Segurou melhor a bengala de seu João, que tremia mais de medo do que de frio. Tá firme aí, seu João? Perguntou. Tô. O velho respirou. Bom ver essa idade voltando a ser vista. Quando acomodaram os 4 no carro e na caminhonete da equipe, Renato olhou à volta. O vento chicoteava uma placa de metal prestes a soltar. Ele correu, levantou o braço, segurou junto com um voluntário até parafusarem com um arame improvisado. Você podia estar num coquetel agora, disse Ana, entre um gesto e outro, acompanhando a apresentação, canapés, guardanapo com logotipo. Eu ia, ele respondeu sincero. Ia achar que estava tudo bem. Ainda dá tempo de achar o certo. Ela sorriu, veloz. O melhor da vida não tem logotipo. Voltaram ao centro com os idosos. A sala da frente virou abrigo improvisado. Cobertores, sopas, risos que nasciam no susto e cresciam em alívio. Dona Lourdes, de avental, comandava a cozinha como uma general do bem. Maria, com as mãos cuidadosas, estendia meias secas. Renato se flagrou pegando toalhas, distribuindo chá, lendo bulas para garantir horários de remédios. Ninguém ali queria saber do patrimônio líquido dele.
Queriam saber se ele tinha 2 mãos e um coração. No meio da confusão boa, a campainha tocou alto. Um homem de terno claro, cabelo muito arrumado, entrou com 2 pessoas segurando câmeras e um fotógrafo. Carregavam caixas com o logotipo de uma grande empresa e sorrisos que queriam ser manchete. Pessoal, o homem falou alto, sobrepondo-se ao barulho de chuva. Aqui está a doação do Grupo Vértice. Tirou uma manta da caixa e ergueu para as fotos. O Grupo Vértice se preocupa com a comunidade. 1, 2, 3, sorriso. Fez pose, pediu para a senhora com enxada. Sim, uma voluntária que tinha vindo do jardim. Segurar mais assim para a foto. Ana cruzou os braços. Reconheceu o homem. Vitor, dono de uma construtora concorrente da empresa de Renato. O mesmo que dias antes tinha ligado para oferecer cobertores, desde que pudesse marcar presença. Vitor, Ana disse polida. Obrigada pelas doações, mas aqui as pessoas são prioridade, não cliques. As câmeras ficam do lado de fora, por favor. Vitor riu, aquele riso que não combina com água caindo no telhado. Ah, Ana, não complica. Apontou para as caixas. Isso aqui custa caro. A gente precisa mostrar para incentivar mais gente a ajudar. Renato observou, reconhecendo-se em muitas atitudes do passado. Caminhou até Vitor. Deixa a equipe lá fora, por gentileza. Falou sem levantar a voz. Se você quer ajudar, ajuda. Se quer aparecer, a rua é grande. Vitor franziu a testa, reparou em Renato só naquele momento. Ué, você aqui? O sorriso ficou mais fino. Não tinha uma reunião? Achei que você não curtia água. Renato segurou a resposta que doía. Sorriu curto. Hoje eu aprendi a gostar de me molhar um pouco. A porta se abriu novamente. Elias entrou sem alarde, com um guarda-chuva na mão e um casaco pesado. Os olhos passearam pela sala colhendo cenas. Crianças rindo, idosos aquecidos, Ana dando ordens, Vitor sendo contido, Renato carregando uma caixa de meias. O brilho manso voltou. Ele se aproximou de Vitor primeiro. Vitor, boa tarde. Apertou a mão firme. As doações são bem-vindas, mas a casa tem regra clara. Respeito antes de registro. Vitor pigarreou, sinalizou para as câmeras irem para o lado de fora, contrariado. Elias, então, tocou o ombro de Renato. Eu disse para você vir ouvir 3 histórias. Assentiu para a sala. Viva. Parece que você ouviu 100. Às vezes, Deus adianta a lição quando percebe que a gente está pronto. Renato sentiu vergonha e orgulho misturados. Quis agradecer. Ana apareceu ao lado com uma toalha na mão. Seu Elias, a gente precisa de alguém para levar 2 idosos ao posto de saúde. Uma tosse está feia. Eu posso ir, mas estou com a cozinha e a triagem. Eu vou, disse Renato sem pensar. Me dá o endereço. Elias sorriu, entregou um papel. Leva o Jeter também. Apontou para o voluntário alemão que estava de intercâmbio social. Porque ele conhece a enfermeira e facilita o atendimento. No caminho ao posto, Renato lembrou que a cobertura do seguro do carro de luxo não cobria transporte de pacientes. Sorriu do absurdo que se tornava argumento quando a gente está seco por dentro. Ele acelerou devagar o suficiente para não chacoalhar os passageiros, rápido o suficiente para furar a burocracia da chuva. Na volta, Maria o esperava na porta, como quem espera um herói sem capa. Você foi rápido, disse orgulhosa. Eu tinha pressa de fazer o certo, ele respondeu, tocando de leve a pontinha do nariz dela. Mais tarde, num canto do refeitório, Elias sentou com Renato, uma caneca de chá na mão. A chuva a amansara. O barulho agora era de talheres, risos, vida que se arruma. Sabe qual é o segredo? Elias começou olhando a fumaça da caneca subir. Não é fazer muito, é fazer certo. Muito sem certo vira barulho. Certo, mesmo que pequeno, vira caminho. Eu quero aprender, Renato disse com fome de verdade. Sem atalho,
sem publicidade. Elias olhou fundo. Você já começou. Bateu de leve no peito dele. O contrato que eu queria ver assinado hoje não era aquele com carimbo. Era esse aqui. Renato fechou os olhos por um segundo. O peso de anos de discurso frouxo foi descendo, devagar, escoando como água de calha limpa. O telefone de Elias vibrou. Mauro. Elias atendeu. Seu Elias, boa noite. A voz vinha nítida no viva voz. A diretoria quer saber se podemos assinar amanhã cedo. A proposta do Renato foi ajustada com os compromissos. O outro grupo... Ele tossiu. O grupo Vértice também aumentou a oferta. Eles querem fechar hoje, inclusive. Estão propondo um jantar de assinatura com imprensa. O senhor decide. Elias mirou o Renato. Do outro lado da sala, Vitor estava ao celular, gesticulando, irritado. Ao lado dele, as caixas com logotipo, agora empilhadas numa parede, esperavam mãos que iam realmente usá-las. Ana caminhava de um lado a outro, uma general mansa dirigindo a logística do amor. Diga para eles, Elias falou ao telefone, que amanhã, às 9, na sala simples do térreo, a gente se reúne. Fez uma pausa dramática que parecia música. E que eu vou escolher com base no que vi hoje, não no que li no papel. Mauro concordou, ansioso. Perfeito, senhor. Até amanhã. Elias desligou e pousou o aparelho sobre a mesa. O silêncio ficou cheio de promessas. Amanhã, disse olhando para Renato, a gente vê quem entendeu o recado da chuva. Ele se levantou como quem encerra o expediente mais importante. Vai descansar, meu filho. O coração trabalha melhor quando a gente respeita o corpo. Renato assentiu, mas hesitou. Posso ajudar a lavar as panelas antes? Elias riu, aquele riso que é prêmio. Pode, e vai descobrir que tem coisa mais difícil do que fechar contrato. Desgrudar arroz queimado do fundo da panela. Os dois foram para a cozinha. Dona Lourdes entregou aventais, ensinou o jeito certo de segurar a esponja, o truque do sal grosso. Renato lavou, enxaguou, empilhou. As mãos, acostumadas a canetas caras, se viram úteis com água e sabão. Quando terminou, as unhas moles, o rosto suado, a alma limpa, sentou num banco e ficou ali, só respirando. A chuva tinha virado um fiapo. Maria correu e lhe deu um abraço com cheiro de farinha. Obrigado por abrir a porta, moço, ela falou no ouvido dele baixinho. Renato engoliu o choro, que não era de tristeza, era de encontro. A noite caiu de vez. O centro foi esvaziando, uma calma boa se instalando na casa. Vitor já tinha ido embora, deixando as caixas e levando as câmeras. Ana trancou o portão. Elias pegou o casaco. Vai em paz, disse, tocando o ombro de Renato. E não se preocupa com amanhã. Quando a gente cuida da parte da gente, Deus cuida do resto. Renato saiu para a calçada. O cheiro de terra molhada trouxe um sorriso sem motivo prático. Ele olhou para o céu e sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, não precisava justificar nada para ninguém. Entrou no carro, ligou o motor, mexeu no espelho retrovisor. Viu seu rosto cansado, outro olhar. O celular vibrou. Mensagem de Mauro. Vitor está oferecendo o dobro do aporte social. Quer te tirar do páreo. Se quiser, posso agendar uma coletiva para você também. Podemos equilibrar o jogo. Renato olhou para a tela por alguns segundos. Depois digitou. Sem coletiva. Amanhã, 9h. Se for para ser, será pelo que a gente é, não pelo que a gente mostra. Guardou o telefone. Engatou a marcha. Enquanto dirigia, uma ideia começou a tomar forma. Não para vencer Vitor, mas para honrar o que tinha prometido. Um plano simples, pé no chão, para começar as coberturas de ônibus nas 3 comunidades, com mão de obra local e cronograma transparente no mural do centro. Um mapa sem glamour, com tijolo, concreto e nome de gente que ninguém conhece. Ainda. Parou no semáforo. À direita, um homem de meia idade tentava segurar um plástico sobre a cabeça. Renato abriu o vidro.
E precisa de uma carona? O homem sorriu surpreso. Preciso. Até a próxima esquina. Entra aí. Ele entrou, pingando. O carro cheirou de novo a chuva e vida. Renato acelerou com cuidado. Na esquina, o homem agradeceu, repetindo o coro daquela tarde. Deus te abençoe. Amém. Renato respondeu, sem medo de parecer bobo. Amém. Ele seguiu. O relógio marcava quase 10 da noite. Amanhã, às 9, ele iria se sentar numa sala simples para, quem sabe, assinar um contrato que valia milhões. Mas o documento que importava de verdade já trazia a assinatura dele, com água, sabão, caldo quente, cobertor e uma pequena coragem que cresce quando a gente decide abrir a porta. E você, já percebeu que a vida testa a gente nas esquinas e nos semáforos? O que a chuva te ensinou? Me conta.